Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, boa noite. Terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Bom, nessa segunda-feira, dia 24 de outubro, nós tivemos a sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Ouro Fino. Bom, eu vou chamar essas imagens na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, vamos lá. Eu ia fazer mais cedo esse vídeo para vocês, porém, algumas pessoas já sabem, eu acabei passando um pouco mal, tive uma certa dor na noite passada e fui até o hospital, procurei o hospital para atendimento e alguém foi lá e me fotografou deitado na maca fazendo exames, tá, gente? É aí que vem o cuidado com o que a gente posta, com o que a gente faz. Como jornalista, eu jamais vou filmar uma pessoa deitada numa maca sendo atendida e ainda mais vou publicar as imagens sem justificativo do que está acontecendo. As imagens, elas causaram bastante desconforto para minha família, para diversos amigos, para pessoas que me acompanham e realmente as imagens causaram assim alguns problemas para a gente. A Ana Paula passou o dia todo respondendo mensagens, recebendo ligações por conta das imagens. Então jamais vocês vão ver eu chegar dentro de um hospital, filmar alguém dentro do hospital, fotografar alguém do hospital. Vocês podem perceber que toda vez que existe um atendimento médico na rodovia ou algum acidente, eu preservo a pessoa que está sendo atendida, tá? Eu preservo as vítimas, eu não mostro as vítimas e isso não acontece comigo, né? Não é a primeira vez que isso já vem acontecendo. Quando eu sofri aquele atentado lá por conta daquele passarinho, as pessoas me filmaram, as pessoas compartilharam as imagens correram, não só o Brasil, mas correram o mundo, mostrando claramente o que estava acontecendo. Tá? Não quer dizer que seja errado, mas eu preservo as vítimas onde eu vou fazer o meu trabalho, tá? Mas infelizmente não é todo mundo que pensa da mesma forma. Então, para vocês entenderem, tá? Foram feitas 2 fotos enquanto eu estava sendo atendido na Santa Casa, na sala de emergências. Eu fiz sim eletrocardiograma para confirmar se estava tudo ok, não foi achado nada, fiz outros exames, passei a noite em observação, mas eu estou bem, tá? Já estou trabalhando. Então é isso, para vocês entenderem que está tudo ok. E quando isso acontecer, gente, vamos tomar um certo cuidado com relação às imagens das pessoas que a gente colhe, que a gente publica. Tá? Esse cuidado tem que ser tomado, tá? Na hora de você divulgar. Ah, mas eu fiz uma brincadeira e coloquei num grupo fechado. Essa imagem de grupo fechado viralizou, foi para outros grupos, foi inclusive para fora, né, da cidade de Ouro Fino, e aí realmente causou um problema bem sério aqui em casa. O telefone tocou o dia todo, eu fui agora há pouco no supermercado, diversas pessoas vieram falar comigo com relação a isso. Então, gente, vamos tomar cuidado na hora de fazer imagem de pessoas sendo atendidas, tá? Esse cuidado é primordial na hora de você divulgar alguma coisa, algum fato, beleza? Bom, vou fazer o seguinte, vou chamar agora um recadinho do Café do Matão, na sequência eu volto pra gente conversar sobre o que aconteceu. Vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras, estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta da xícara. Mostra lá. Caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o Café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do Café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal, ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era pra ficar pronto, sabe? Mas aí ela tá tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o Café do Matão, você entra em contato também com o telefone que tá passando aí, Café do Matão. Beleza? Ok, então vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre o fato que aconteceu na noite de ontem
Inclusive eu fiz um shorts, né, um videozinho curtinho, já publiquei para vocês que eu estava acompanhando. E aí o que acontece? Ontem foi a sabatina do Carlinhos Cadan. Carlinhos Cadan, para quem não sabe, ele é o chefe de governo do governo da prefeitura de Ouro Fino, né, do Henrique Rossi Wolff, tá? E ali diversas perguntas foram feitas para o Carlinhos Cadan e eu vou pegar as que a gente mais, as que mais chamam a atenção da população, né? Porque as pessoas percebem que problemas existem e a gente quer saber quais são as soluções que estão sendo dadas, tá? Então eu vou passar para vocês o seguinte: uma das perguntas que foram feitas: a Prefeitura de Ouro Fino vai extinguir 2 cargos C03 e criar 2 cargos C02? Sim, existe esse projeto. Por que existe esse projeto? Vamos lá. Nós temos 2 funcionários em desvio de função, tá? Desvio de função. Um deles é o Cícero de Lima Braga, né? O Cícero Braga. Ele está atuando na área de turismo, mas ele está lotado num outro departamento, tá? O Cícero realmente está fazendo um bom trabalho no que ele está fazendo, mas ele está em desvio de função porque não tem uma função para ele. Então, criando um C02 para colocar o Cícero lá. Ele continuar fazendo o trabalho dele. O outro, esse é polêmico, é o nosso secretário de Cultura com C cedilha, tá? José Luiz Dimas Fernandes Alves. O José Luiz, ele está lotado como chefe da cultura, ganhando R$5.600 por mês, como administração C03. E aí que está sendo feito, né? Estão criando o cargo C02 para não ter que exonerar os alunos, porque não tem onde pôr ele, tá? É um cara que fica lá responsável pelo mercado municipal, ele fala que ele trabalha muito, mas pintar faixa de rua, capinar, plantar árvore, ganhar 5.600 por mês é muito, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Ah, mas o C02 vai cair o valor. Realmente vai cair para 3.600, mais um adicional, vai 1.200 por aqui, vai dar quase o valor que ele ganha, né? Vai ter uma redução pequena, mas já. Ou seja, ele não ganhar nada e ganhar menos, ele prefere ficar lá, óbvio, né? Óbvio, né? A outra pergunta que foi feita, né? Ah, tá, então tá aí. O nosso secretário de Cultura vai ter um cargo com o nome do que ele faz realmente. Aí, o Thiago Basoli, o vereador Thiago Basoli, perguntou pro Carlinhos: ele estava em função? Tava, confirmado, né? Confirmado. Na verdade, a Josi já tinha falado atrás que estava em função, que ela também não viu ele lá mais, nunca viu ele lá. E ele mentiu categoricamente. Ele mentiu, dizendo que trabalhava na cultura. Tá? Tem vídeo aí confirmando. Tá? Tem ele na Câmara, no dia que ele foi chamado para a sabatina dele, que ele não soube responder onde estava os 100 e poucos mil reais, 116 mil, não sabia onde estava, né? Falaram que era fácil responder, mas ele não sabia onde estava. Ele não sabe até hoje onde estava, na realidade, né? E ele falou: eu não sei. Aí o vereador falou: mas vem cá, o seu chefe você não sabe? Né? Chefe, porcaria nenhuma, tá? Porque ele trabalha em outro setor, desvio de função, ele não pisa lá na cultura, não pisa, tá? E agora, desculpa, Henrique, mas não é essa, não tem como história. Vão criar um cargo para poder colocar ele lá. Isso foi falado, consertado com todas as letras pelo vereador Basoli. Vão criar um cargo para cabide de emprego pro Zé Luiz? Foi falado, tá? Na sequência, vocês vão ver, tá? Faz o seguinte, eu vou colocar as imagens para vocês. Vou colocar um pouco da sabatina do Carlinhos, né? Outra coisa que foi falado, né? O funcionário Giló, né? Sérgio Pussi Moreira, já tinha me falado que ele era um funcionário fantasma da prefeitura, né? E aí alguém falou: ah, mas ele fica de stand-by, olha que nome bonito, stand-by, esperando pifar uma das torres de televisão para ele lá arrumar. E o Basoli falou um negócio interessante: por que não contratar uma empresa que ganha por hora trabalhada? Pô, tá aí, senhor prefeito. CNPJ nesse cara aí. Nesse e no outro aí, da indústria. Né? Cria-se um CNPJ, contrata ele, faz uma licitação, né? Tem que ficar à disposição, mas passa em volta, 30 km, né? Alguém perto ali que venha para resolver o problema das torres de TV. E X reais por hora trabalhada. Aí, ó. Né? Quanto que vai economizar para os cofres públicos, né? O Basoli foi muito claro. Você vai 9 horas da manhã, está na empresa dele. Você vai 8 horas da manhã, está na empresa dele. Você vai
meio-dia está na empresa dele, você vai 2 horas da tarde, está na empresa dele, você vai 5 horas da tarde, está na empresa dele, você vai 6 horas, está na casa dele, né? Então, de repente, senhor prefeito, depois para se pensar, custos, reduzir esses custos daí, ok? Falaram também, né, obviamente vieram em cima dos problemas dos caminhões, dos tratores, das máquinas da Prefeitura de Ouro Fino. Uma coisa que eu vou adiantar já para vocês. Eu faço vídeo todo dia desde abril de 2020. Todo dia eu tô aqui fazendo vídeo para vocês, né? Agora vocês podem começar a aparecer um aqui, outro ali, né? De vez em quando um videozinho. O cara chegou, oi, buraco aqui na Belo Horizonte. Atenção aqui comigo, né? Aí o outro chega, nossa, afundou a ponte, né? E agora começou também, né? Esses vão ir direto agora porque ele quer ser prefeito ou vice-prefeito, né? O presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino, vocês podem ter certeza, ele vai maiar um vídeo atrás do outro agora, porque a intenção dele é focando a municipal, tá? Então vai maiar um vídeo atrás do outro. Mas vamos lá. Com relação à licitação, que eu não falei nos vídeos, eu mostrei as máquinas quebradas, mostrei os caminhões quebrados. E aí, essa licitação de maquinário quebrado, uma licitação de maquinário para ser contratado quando precisar, foi feita sim uma licitação para reserva de preços. Isso já acontece desde 2013. Desde 2013 a prefeitura já lança a mão dessa situação. Para quê? A hora que precisar de maquinário, tiver quebrado, não tiver, contrata um terceirizado, um terceiro, que já está listado e vai lá para fazer o serviço. Isso já acontece desde 2013. Ou seja, 2 gestões para trás daquele cara de barbicha que ele foi motorista, né? Porque antes ele não se levantou contra essa situação, porque antes ele não chegou e falou assim, olha, não está certo isso. Por quê? Porque antes era interessante, tá? Não quer dizer que seja certo, mas antes era interessante. Agora vocês vão ver que vai vir um vídeo atrás do outro desse cara, tá? Bom, e como eu tenho compromisso com a verdade, garanto para vocês que eu vou, toda vez que fizer um vídeo assim, eu vou checar, tá? E vou lá mostrar o que realmente está acontecendo, beleza? Então é isso. Vamos para as imagens, né? Vamos para as imagens, vamos ver o que aconteceu, né? Ontem na sessão da Câmara Municipal de Ouro Fino. Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Eu gostei muito da sua fala em relação, bem sintética. Bom que é pouco tempo, né? Não dá para colocar. Mas assim, uma das coisas que eu queria ressaltar vai ser uma contextualização e já a pergunta, daí conforme for você pode ir respondendo. De janeiro de 2021 a setembro de 2022, houve um aumento de 240 servidores e a despesa com pessoal de 961.873,16 centavos. Então, nesse caso, só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2021 a gente tinha 679 servidores e hoje a gente tem 919. Era o gasto de 1,5 milhão, hoje a gente está com gasto de 2,5 milhões. Eu queria entender por que foi esse aumento tão brusco em relação à folha de pagamento, em relação ao gasto com o servidor público e também por que isso não reflete na eficácia do serviço prestado para a população. Então, assim, vamos observar que é um número muito expressivo. Então, era para ter bastante gente limpando as ruas, era para ter bastante gente fazendo os serviços que são essenciais para o município. Certo? Então, essa é a primeira pergunta. E já vou fazer as outras na sequência, porque hoje todo mundo quer perguntar. É assim, uma vez também, aumentada esse número de vagas, esse excesso de servidores, há muitas denúncias em relação a desvio de função, a cargo de cabide, pessoas que recebem e não trabalham em algumas coisas. E eu tenho uma denúncia aqui em específico, que de um servidor que recebe R$ 3.991,85, que ele é chefe de manutenção de prédios, e não consta ele o horário, carga horária de trabalho. E daí eu queria que você pudesse me explicar também. O nome do servidor é Sérgio Pucci Moreira. Ele é chefe de manutenção de prédios do município. Não consta, já verifiquei, já fiscalizei várias vezes, ele não trabalha na prefeitura, ele tem um empreendimento próprio. Todas as vezes que eu passei,
tanto na prefeitura e lá ele estava no serviço dele, pessoal, então é uma das que eu queria colocar. Isso é só uma citando de exemplo, tem vários outros servidores. Já vou fazer as outras na sequência também, então esse é o primeiro ponto. E a outra questão é que tem hoje apresentado aqui um PL, o PL 3345 de 2022, que é a criação e extinção de alguns cargos. Criação de 2 cargos e extinção de 2 cargos. E eu queria perguntar se esse cargo que está sendo criado é o cargo para ajustar a questão do Zé Luiz. Porque está sendo extinto o cargo de chefe de divisão de compras, almoxarifado e patrimônio. E criado o cargo de divisão de manutenção, conservação e equipamentos urbanos de vencimento de CC2. Então, eu queria saber se isso é uma manobra de ajustar o cabide de emprego. E também a questão da denúncia que foi apontada em relação ao próprio Zé Luiz não estar exercendo a função dele, se foi aberto processo administrativo, que uma vez se vai regularizar essa questão do cargo dele e o valor que foi para trás. Ele não recebeu para fazer o que ele está fazendo. Então, esse é um ponto que eu queria que você esclarecesse. E, dando gancho a isso, se for extinto o cargo de chefe de divisão de compras, almoxarifado e patrimônio, que é uma das coisas que a gente está investigando sobre as frotas, que tecnicamente está atrelado a isso, não vai fazer falta, porque a gente já não tem o controle das frotas, não tem o controle de almoxarifado, não tem o controle de patrimônio. Eu vou extinguir esse cargo e criar um cargo só para ajustar a realidade de um servidor, porque ajudou numa campanha política? Então, são essas as perguntas. Vamos lá. Vai me ajudando aí. Vou te ajudando. Tiago, com relação aos 240 funcionários que foram efetivados, igual eu disse no início aqui, foram dispensados lá em 2020 para 2021, 180 funcionários, ok? Depois que foi realizado o concurso, nós fomos dando posse, na maioria das vezes, para aqueles cargos para aquelas áreas que mais têm demanda, ou seja, educação, relacionados a professores, saúde. Tá? E consequência disso, houve um aumento no gasto com relação ao valor da folha. Tivemos o aumento do piso dos professores, né? Foi ajustado ao piso do Fundeb. Então, o reflexo do aumento de custo da folha está aí. Tá? Então, é lógico, nós temos também questão de biênio, que vem sendo pago, né? Não deixou de pagar mais. Então, com relação a esse ponto, inclusive, estamos continuando dando posse para servidores, porque a demanda é muito grande. Você vê que falta gente na limpeza, na cidade, falta gente braçal lá na zona rural, entendeu? Mas nós temos que verificar a questão da educação e da saúde, que realmente é onde tem uma grande demanda de profissionais. Sobre o servidor Sérgio Pusso Moreira. Bom, o Sérgio ele é o responsável pelas antenas de televisão do município, né? Ele faz as manutenções, então ele trabalha durante qualquer hora do dia, né? Porque 24 horas, às vezes, dando defeito, problemas nas torres. Nós fizemos a instalação e compra de equipamentos de retransmissores lá na antena do alto, tudo realizado pelo Sérgio. Tá? Então, ele fica... Nesse caso, não seria mais viável fazer uma contratação, ao invés de efetivar um servidor ali à disposição, para que tenha mais liberdade, questão contratual? O Sérgio ele é um funcionário já contratado há muitos anos, né, na prefeitura, ele já tem o conhecimento técnico dentro dessa área, né, ele está ali, se não me falha a memória, já aos 8 anos, mais agora os 2 do Maurício, ou do Henrique. E daí vem em relação ao PL 3345 agora, que é do chefe de divisão de compras e almoxarifado, está sendo extinto esse cargo e criado o cargo de manutenção e conservação de equipamentos urbanos.
se ele é específico para o Zé Luiz. Sim, na verdade, é aquilo que a gente vem sendo cobrado há várias vezes aqui nas sessões, em que teria que fazer esse acerto, essa readequação. Na verdade, está tirando uma pessoa que não está ali naquele cargo de cultura, em que pese ele está fazendo as manutenções, ele dá acompanhamento das obras de praças, jardins e assim vai, e readequando para aquela função específica dele. Então, só para deixar bem claro, então, como eu fiz a pergunta para a Josi e ela respondeu, o Zé Luiz, então, nunca pisou no prédio do Bueno Brandão, nunca exerceu a função de cultura. Não, o Zé Luiz ele nunca exerceu essa função especificamente, em que pese ele estar à frente de todos os prédios aí, de todas aquelas questões culturais e turísticas também. Tá. E em relação ao processo administrativo, será aberto um processo administrativo ou não? A Josi já encaminhou, inclusive, para a abertura do processo administrativo pela comissão. Perfeito, da minha parte é isso. Com a palavra, a vereadora Vânia. Carlinho. Boa noite. Boa noite. Carlinho, eles se fala muito, né, desse novo sistema que foi implantado para a compra de peças, que é um sistema novo para a gente, né, que antigamente funcionava de outro jeito. Eu gostaria de saber assim, há quanto tempo esse sistema existe, assim, no caso de outras prefeituras, e de quem que foi, não sei se pode falar a ideia de implantar aqui, ou quem que deu aval para que fosse implantado aqui, e porque assim, parece que ele está dando muito problema na questão de compras de peças, que é o que dá para perceber. Eu não trabalho muito com rural, mas o que dá para perceber dos meus colegas aqui é essa cobrança, né, que as peças não chegam, as máquinas ficam quebradas, porque até onde dá para me entender um pouco, o sistema antigo funcionava muito melhor do que esse. E uma outra pergunta que você tinha comentado, que vai ter o ponto eletrônico, é isso, né? Esse ponto eletrônico, ele é válido para todos os funcionários, concursado, contratado, cargo de confiança e tudo? Vânia, vamos com relação ao sistema de gestão de frotas. Esse modelo de gestão de frotas, ele já é utilizado eu já conheço ele desde 2010, na verdade. Então, o que acontece? Antigamente, e eu posso falar com propriedade desse tema, porque eu já fiz diversas licitações no modelo que era. O modelo que era funciona da seguinte forma: ele não era um sistema de controle, era uma forma de contratação. Era uma licitação que existe numa forma de contratação, que é o quê? O maior desconto sobre uma tabela da montadora de peças genuínas ou originais. Tá? Nós desenvolvemos esse modelo de edital, em que, inclusive, foi copiado por diversos municípios à época. Muito bem. Esse modelo de edital, ele é muito bom enquanto você faz a aquisição das peças, até para você elaborar e adquirir essas peças. O problema é a execução. As tabelas, elas são das montadoras. As montadoras não fornecem mais as tabelas. Ou seja, o que nós tínhamos de tabela são tabelas, na maioria das vezes, tabelas manipuladas já por diversas empresas, inclusive para obter vantagens ilícitas em licitações. Tá? Então, na hora que você ia comprar uma peça, era encaminhado o pedido da peça para o fornecedor puxava a peça na tabela, muitas das vezes escolhia, por exemplo, o retentor código X, porque na tabela tinha diversos retentores, e esse retentor código X
na maioria das vezes, é um valor absurdo. Então, ele dava na licitação 90% de desconto em cima da tabela da montadora. Na hora de adquirir, na maioria das vezes, ele, em cima dessa artimanha, ele vendia pelo dobro do preço. Tá? Então, esse modelo atual, e eu estou falando de um modelo de gestão de frotas, não estou falando de empresa. Empresa, a gente tem diversas empresas nesse mercado, entendeu? De fornecimento de peças de gestão de frotas. Então, o que nós temos que apurar, quando fala às vezes em atraso, primeira coisa, o atraso está sendo em decorrência da plataforma, ou o atraso está sendo em decorrência do tempo que está demorando para ser informado na plataforma. Isso é uma questão interna, é uma questão de gestão interna. Cabe a mim verificar isso, entendeu? Isso é responsabilidade minha de verificar onde está o gargalo. Eu tenho que apurar. Tá? Então, eu já comecei a fazer isso. Nós vamos levar o setor de frotas para o pátio lá de veículos, ou seja, o setor, a divisão de frotas vai estar dentro do pátio de veículos, onde vai cortar caminho em que o mecânico levanta a peça, passa para uma pessoa, para levar para outra pessoa. Isso vai acabar. Isso vai ser feito lá no pátio do IBC, onde fica a nossa frota hoje. Tá? Então, com relação a peças, é isso. Boa noite, Cadã. Queria fazer a pergunta para você. Boa noite, Agostinho. De quem foi a solicitação para licitar aluguel de máquinas e serviços para as estradas rurais? Agostinho, as solicitações, as requisições de contratação, ela vem sempre dos setores, né, daqueles que eles prestarão serviço. Então, no caso do desenvolvimento rural, veio do setor de desenvolvimento rural. Tá? Também é um tema muito importante ser abordado, porque o que nós fazemos, e fazemos há muitos anos, né, essas contratações de maquinário aí, sob a forma de registro de preço. Né? Não é que porque você fez a licitação que você é obrigado a contratar. Você deixa ali, fica ali paradinho. Se no caso do maquinário faz falta, né, tá em manutenção, a gente pega e contrata horas máquina para solucionar. Pega nessa época de chuva mesmo, em que as máquinas elas tendem a trabalhar bastante também, né? Muitas das vezes elas, né, você vê aí a questão de manutenção delas. As nossas máquinas, Agostinho, eu também que adquiri, posso falar que na época, com propriedade disso, nós viemos já adquirindo máquinas lá no mandato do Dr. Maurício desde 2013, 13, 14, 15. Então, as nossas máquinas elas já vêm com uma vida útil, né, bem próxima do final, porque tanto de coisa que foi feito no mandato do Dr. Maurício, estrada de Santa Rita, estrada de São José, estrada do Peitudos, 1.500 quilômetros de estradas rurais. Então, chega um momento que essas máquinas, no alto, né, serviços que elas prestam, serviços pesados, né, elas tendem a ir depreciando. Né, essas depreciações elas vão acontecendo. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma válvula de escape justamente para que, numa hora de precisão, ter as máquinas ali à disposição. Tá, eu fiz a pergunta para você porque nós temos bastante maquinário, né? E outra, se vamos supor, está parada muita máquina, porque foi igual eu falei na outra reunião, falta de manutenção na hora certa. Demora as peças para chegar. Eu acho que não tinha não é necessário alugar máquinas, porque já tem bastante máquina. As máquinas não estão boas ainda. Está faltando a manutenção certa, né? Então, por isso que eu cobrei na outra eleição agilizar a chegada das peças, né? Então, eu acho que maquinário tem. Eu acho que está faltando capacitação para
para tomar conta dessa área, de vir a peça na hora certa. Vereador, eu também sou testemunha de algumas coisas que ocorriam por falta da gestão de frotas no passado. Por exemplo, as máquinas, elas eram adquiridas e muitas das vezes elas não eram feitas as manutenções preventivas na concessionária, né? Então, por exemplo, chegava o tempo dela de trocar o óleo, o filtro, essa manutenção, ela é trocada no mecânico aqui em Ouro Fino. Ela não vinha a empresa da marca, da montadora, prevista em manual, né? Eu penso assim, que se a empresa ela tem engenheiros, ela define isso num manual e define quantos quilômetros ou horas, no caso de máquina, para fazer a substituição dessas peças, e lhe dá uma garantia que às vezes é até de 5 anos. Às vezes tem empresa, tem montadora que fala que é 5 anos a garantia. Nós temos que fazer essas manutenções preventivas na montadora, até para evitar que se coloque peças paralelas, não coloque as peças originais ou genuínas dela, né? Então, muito disso que está acontecendo hoje é reflexo dessa época que não se fazia esse controle de frotas mais adequado, sabe? A questão da operação dos maquinários. Nós compramos uma esteira hidráulica, se não me falha a memória, por mais de R$600 mil. Na época, passado alguns meses, colocaram ela dentro do ribeirão lá, entrou água para dentro da parte elétrica dela, até hoje está aí, ela não funciona adequadamente, a esteira, que é uma máquina pesada, que faz um grande trabalho, e ela não... Hoje você vê, ela toda hora está em manutenção. E as peças que vocês compram são todas originais ou não? Não. As peças elas são paralelas, originais ou genuínas, né? Então, quando isso quem define, não é lá quem compra a peça. Quem define, porque tem por exemplo, vou te dar um exemplo. Caterpillar, ela, na maioria das suas peças, ela não aceita peça paralela, por conta do sistema eletrônico dela, as máquinas muito modernas, né? Então, ela, na maioria das vezes, não aceita uma peça que seja paralela. Então, o mecânico lá, o outro responsável por frotas, pede a peça da forma que ele acha que tem que ser. Essa pode ser paralela, ou essa pode ser original. Com a palavra o vereador Paulo Henrique. Boa noite, Carlinhos. Eu gostaria só de fazer 2 perguntas rapidinho. Você assina todos os empenhos e cheques pela prefeitura ou não assina? Não assino nenhum empenho. Tá. E como é que se encontra hoje a situação do Corpo de Bombeiro Militar, da instalação de uma fração aqui, do gasoduto e do CEL? CEL é Centro Especializado em Odontologia. Vereador, com relação ao Corpo de Bombeiros, nós fizemos a solicitação, né? Na verdade, oficiamos o Corpo de Bombeiro através do coronel, e ele nos disse, ele encaminhou uma equipe até Ouro Fino, pediu a elaboração de um projeto para ser instalado lá do SAMU, né? Nós fomos lá, fizemos a visita, o vereador Tiago, o vereador esteve junto também. Porém, veio o período eleitoral. Nesse período eleitoral, fomos informados que eles não movimentam questão burocrática de estabelecer ou mandar o convênio, entendeu, para cá, para nenhum município, na verdade, né? Então, estamos esperando acabar esse período eleitoral. A informação que eu tenho é que está adiantado, tá? A gente tem essa informação que há grande possibilidade, por conta onde localiza o município de Ouro Fino, isso atenderia a região aqui com mais rapidez, né? Porque hoje o que nós temos é Pouso Alegre. Então, há grande interesse da instalação dessa fração aqui no município. O gasoduto é a questão da demanda. A empresa Gasmig, ela está disposta a trazer o ramal desde que tenha demanda. Então, nós precisamos de uma empresa
que venha e que utilize o gás para que o custo da empresa Gasmig de trazer isso, ela tenha o retorno, né? Boa noite. Boa noite, Zé. Carlinho, quem tomou a decisão de modificar o procedimento de compra de peça para máquinas e carro da prefeitura? Vereador, as decisões de modificação ou como se proceder contratações, elas são baseadas em decisões de tribunais de contas. Então, quando o Tribunal de Contas, principalmente do Estado de Minas Gerais, que é um tribunal muito rigoroso, que ele exige que seja feito controle, e esse controle cabe ao município a todo custo realizar, nós temos que tomar providências. Até porque, se não houver providências nesse sentido, a responsabilização do chefe do executivo, ela é pesada. Então, quando nós fizemos essa modificação, é pensando no controle, né? A gente pensa em comprar dentro dos valores de mercado, com qualidade, e que onde o tribunal ou a própria Câmara, com o poder fiscalizador, ela peça a relação de um veículo, quanto gastou nesse veículo. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que gastou de peça na ambulância. Da forma antiga, era muito difícil, não tinha esse controle. Hoje, se você chegar lá, você consegue essa relação de frota, máquina, de tudo que foi gasto. Inclusive, eu tenho essa relação aqui nas minhas mãos. Com a palavra, o vereador Fábio. Boa noite, Cadan. Boa noite, Fábio. Essa casa está apurando várias denúncias de irregularidade na contratação e pagamentos de despesas de eventos, inclusive eventos que custeados com recursos públicos, que tiveram cobrança de bilheteria, né? O povo teve que pagar. O senhor tem conhecimento desses fatos? Já abriu algum processo interno para investigar? Não tenho conhecimento, vereador, que tenha evento em que o município ele tenha algum tipo de apoiado pelo município em que seja cobrado bilheteria. Isso eu não tenho conhecimento, tá? Se houver cobrança de bilheteria, nós vamos apurar, tá? Da denúncia feita à Câmara, ela deverá ser repassada ao Executivo e a gente vai apurar, e se houver, vai ter que restituir os valores aos cofres públicos. Tá bom. Boa noite. Obrigado. Primeiramente, eu quero perguntar para você a questão dos totens. Pergunta simples, resposta simples. São 21 pontos. Qual o valor desse processo licitatório? Valor de cada totem, R$ 1.900 por mês. Segundo, você percebeu que realmente a frota está quebrada, concorda? Concordo sim. Aquele vídeo que o chefe da frota fez a filmagem chamando que a Câmara Municipal é mentirosa, você que autorizou? Não, de forma alguma. Vamos lá. Até quero dizer aqui a você, que também dizer à população, que o Daniel Junqueira, responsável pela frota, perfeito, em suas redes pessoal, ele colocou isso, esclarecendo para a população e também mostrando que não deixaremos notícias falsas tomar o lugar da verdade. E hoje você está comprovando para ele que está omitindo. Qual é a gestão? Preservar o bom uso do dinheiro público, transparência e agir na competência e honestidade. E não deixamos de levar pelas falácias, mentiras e tendenciosas. Então, hoje está sendo esclarecendo à população que realmente a frota estava quebrada, que realmente você vai tomar providência, isso que você fez, mas até foi printado também que o senhor mesmo curtiu a publicação dele. Tanto você quanto as demais pessoas.
Daí eu te pergunto, te faço uma pergunta agora. Será aberto alguma sindicância nesse setor? Vereador, vamos pontuar. Nós não podemos deixar questões pessoais e particulares influenciar no nosso trabalho. Então, eu acho que se há alguma discordância entre pessoas, tem que ser resolvido fora. Né? Quando o senhor me pergunta se eu autorizei, eu achava que deveria ser dado uma resposta oficial. E isso foi o que aconteceu. Né? Porque também, se o município, o executivo, ele recebe algumas questões e ele não se pronuncia, ele está concordando com aquilo que está acontecendo. E, de fato, há máquinas quebradas. E, de fato, não será a primeira vez que você tem uma grande quantidade de máquinas dentro do pátio para manutenção, nem será a última. Porque isso pode acontecer a qualquer momento com o tamanho de trabalho que nós temos aqui dos maquinários, dos tantos que eles são exigidos. Né? Então, às vezes, o que nós pedimos, inclusive, é que antes de fazer algum tipo de colocação, para que nós sejamos consultados antes também, né? As portas estão abertas para vocês que são fiscais, eu estou lá o dia todo, o meu celular eu sempre estou aqui à disposição. Então, às vezes, antes, obviamente que é o serviço, é o trabalho do vereador fazer a fiscalização e divulgar, sim, mas desde que tenha todas as questões em mãos, tá? Então, isso. Tá. Eu vou seguir aqui mais algumas perguntas, lembrando que não é nada pessoal, nem contra o Daniel, que é chefe da frota, e nem também contra você, Carlos. O senhor Daniel Junqueira, atual e chefe da frota, é subordinado na sua estrutura de cargo? Ele presta conta a sua atuação ao senhor? E se a resposta for diretamente ao prefeito? Não, a divisão de frotas e trânsito está subordinada ao departamento de obras, dentro da estrutura administrativa que é atual. Sabemos que o senhor é especialista em licitação. Todos os processos licitatórios passam pelas suas mãos? Não, atualmente nós temos a diretora de licitações, que é competentíssima. Obviamente que muitas das vezes a gente troca as ideias, eu sou perguntado, igual você falou, eu sou especialista em licitações, a gente, para minimizar problemas, a gente troca ideias, né? Mas nós temos um corpo jurídico também, que atua exclusivamente para o setor de licitações também. Seguindo a sequência, quem faz o requerimento e motivo para abrir uma licitação? Os departamentos requisitantes. Então, vamos lá. Se a prefeitura ela quer fazer uma licitação para medicamentos, farmácia vai fazer a requisição, vai remeter à diretora de saúde para que ela autorize essa aquisição, esse processo licitatório e pedindo a abertura do processo licitatório para o chefe do executivo. Essa é a exigência da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Ok. Para a gente encerrar, hoje foi consultado uma empresa sobre um valor de uma peça de uma máquina. Até depois nós vamos levar você formalmente para que você possa verificar. É uma peça de uma lâmina da máquina. Segundo o comércio, foi disso que essa peça custa R$500, mas a taxa dele seria por R$600. E lembrando que também alguma informação que essa peça foi comprada hoje por R$900. O que você diz desse alteração de preço
sobre a questão link perante a prefeitura. Lembrando que a link, né, como você sabe, eu acho que você tem informação, é uma rede de advogados, que me informaram, eu não tinha conhecimento, agora que estou tendo conhecimento, não sou especialista nesse setor, e sendo que às vezes as peças saem com alto valor. Então a pergunta seria o seguinte: se está tendo alto valor, quem que está sendo beneficiado? Vereador, nós precisamos apurar. Nós precisamos apurar se realmente essa peça, primeiro, ela está sendo comparada aos valores de uma peça original, uma peça paralela, uma peça genuína. Esse é um ponto. O outro ponto é se essa empresa que forneceu esse valor, ela fornece essa peça com nota fiscal, sem nota fiscal, enfim. Há um grande número de possibilidades para essa peça estar mais barata. No entanto, se houver o sobrepreço na peça em que nós estamos contratando, nós vamos apurar, e essa empresa, que é o caso, a Link aqui, ou a fornecedora para a Link, porque quem fornece a peça é uma credenciada na Link, né? Na empresa, como tem a Prime, tem, diversas outras empresas no mercado que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Nós vamos apurar e vai ser aberto processo administrativo para ressarcimento dos cofres públicos, entendeu? E se houver má fé da pessoa que está contratando, vai responder. Essa é a regra atual da improbidade administrativa. Combinado. Então nós encerramos a fala e também estamos dizendo aí à população que hoje está sendo votado um requerimento por essas questões do chefe de frota, para dar algum esclarecimento à população, que é importante dar esclarecimento à população, e também a Câmara tomar todas as medidas necessárias através desse requerimento, solicitando as notas fiscais de alguns veículos citados para uma investigação. Se a população está dizendo que tem isso, é nosso dever e obrigação da Câmara Municipal, de todos os vereadores, averiguar. Esse é o nosso dever e a nossa função aqui. Então, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, vereador. Muito bem. Vocês viram, né? A nossa sabatina aí, né? A sabatina da Câmara Municipal com o chefe de governo da Prefeitura de Ouro Fino, o Carlinhos Cadan. E é isso. Né? Posso garantir para vocês que eu vou começar a acompanhar também essas situações. Na medida do possível, eu vou estar em cima. Tá? Lembrando que eu sou sozinho, não tem ninguém para fazer pauta, não tem ninguém para editar, não tem ninguém para me auxiliar. E eu não posso pisar na Câmara Municipal. Estou proibido, né, por força de uma medida cautelar, eu não posso pisar lá. Tá? Mas, de qualquer forma, tá aí. Né? A gente acompanha via internet, baixa a reunião do jeito que pode, corta o que precisa, mostra o que precisa. Então tá aí. As informações da maneira que elas são chegando para você. Beleza? Vou pedir agora para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like, se inscrever nos nossos perfis oficiais do Instagram que estão passando aí nesse momento, e alguém quer dar um alô para vocês, e ela veio, lá, oi, dá tchau, é oi e tchau. Aí a Maria Luísa acabou de tomar banho, você está escutando ela resmungar, que ela está descendo a escada querendo vir aqui. Tchau, gente, valeu. Dá beijo? Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.